Gente, eu tô aqui pra fazer uma confissão pra vocês. Eu finalmente li O Duque e Eu, da Julia Quinn. Tá, vamos lá. Gente, seguinte, eu li finalmente O Duque e Eu, da Julia Quinn, tá? Que é o primeiro livro dos Bridgertons. É uma história que eu não tinha tido tanta vontade de ler nos anos anteriores, principalmente porque teve muito hype envolvendo os livros da autora. Então eu perdi um pouco a vontade de ler. E assim, gente, eu tenho aquela coisa com romance de época. Eu gosto e ao mesmo tempo não. Eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu gosto muito dos romances de época mais antigos, como Jane Austen, as Irmãs Brontë, mas os romances de épocas atuais eu não tinha tido boas experiências, então eu fiquei bastante tempo relutante em ler o Duque e Eu. E aí, né, olhando no meu Kindle, que se você não é assinante da Amazon Unlimited, eu super recomendo que você assine, porque você tem acesso a vários livros ali. E eu caí numa promoção onde o Duque e Eu estava em inglês, disponível gratuitamente para fazer leitura. Eu falei, por que não? Não vou ter que pagar, se eu não gostar, tá tudo bem. E eu ainda pratico o meu inglês. E aí, gente, o que aconteceu? Eu gostei. É isso, é sobre isso. Eu caí no mundo da Julia Quinn e eu gostei do Duque e Eu, tá? É isso. Então vamos lá, eu vou pra sinopse do livro, porque talvez você esteja chegando aqui de paraquedas e você não saiba nada sobre o Duque e Eu de Bridgertons, mas eu vou dar uma resumida pra vocês entenderem por que eu gostei e também um pouquinho da sinopse do livro, tá bom? Assim a gente fica todos na mesma página aqui e podemos seguir com este vídeo. Então, gente, o Duque e Eu, ele é o primeiro da série Bridgertons, tá? Já foi adaptado pela Netflix. A Netflix, se eu não me engano, vai adaptar a quarta temporada agora, que é o quarto livro. Que, se eu não me engano, é o Visconde que Me Amava, que vai ser adaptado. Eu assisti a série, tá, da Netflix. Isso foi um dos motivos que me fez até buscar o livro depois e fazer essa leitura aí, pra ver se eu ia realmente gostar da escrita da autora. Então, aqui a gente vai conhecer a Daphne, tá? A Daphne Bridgerton. Ela é uma das irmãs Bridgertons aí. E ela tá naquela fase de ser apresentada para a sociedade, de arrumar um bom marido, de se casar, o típico que uma mulher naquela época deveria fazer. Até foi uma crítica da Jane Austen em Orgulho e Preconceito diversas vezes, né, dizendo que por que a mulher teria que tomar essas atitudes naquela época, porque era uma profissão, porque ela não tinha o que fazer, então ela realmente precisava se casar, porque ela não tinha como trabalhar e cuidar da própria vida, ela precisava de um homem para cuidar dela. Então essa é a realidade aí que a gente encontra em Bridgertons. E a Daphne, ela não tá conseguindo arrumar um pretendente. Então, novamente, como eu falei pra vocês, naquela época ela precisava arrumar um bom pretendente até para garantir aí a sobrevivência dela. E aí, nesse meio dessa situação toda, ela encontra o Simon, que ele é um amigo do Anthony, que é um dos irmãos Bridgertons, e ele é o contrário da Daphne. Ele atrai olhares de todo mundo, é aquele olhar que todas as casamenteiras queriam ele como um bom partido, porque ele é um duque, porque ele tem um cargo aí de prestígio, ele tem um título. Então ele é o sonho aí de todas as mulheres solteiras e das casamenteiras. Só que aí ele acaba conhecendo a Daphne e a Daphne precisa arrumar um bom partido e ele precisa se livrar dessa cobrança de se casar, de encontrar uma mulher, porque ele não tá afim disso. E aí os dois acabam fazendo um acordo que é fingir estarem namorando, porque assim a Daphne ela vai atrair talvez mais pretendentes, vai se sentir mais desejada, porque ela, afinal ela conquistou a atenção de um duque, então certamente um bom pretendente vai aparecer para ela. E ele, né, por outro lado, o Simon, ele se vê livre dessa cobrança aí de ter que prestar esclarecimento para a sociedade, de ter que casar forçado, ele se vê livre disso. Então eles acabam fingindo, só que a gente sabe, né, gente? Todo romance tem aquele clichê que todo mundo que começa a fingir muito acaba junto. E é o que acontece aí com a Daphne e com o Simon. Então a gente acompanha essa trajetória do momento que eles se veem apaixonados e acontece uma situação que eles são obrigados a se casar e como que vai se desenrolando essa vida de casado deles. Eu achei bem interessante, principalmente porque o Simon tem um segredo, ele diz pra Daphne que ele não pode ter filhos, e por isso que ele não gostaria de se casar com ela, e ela aparentemente aceita, mas depois a gente no livro, tanto no livro quanto na série, estão muito alinhados nesse aspecto, tá? A gente acompanha aí que
ele tem esse segredo do que ele realmente, se ele não poderia ter filhos ou se ele não queria, tem esse segredinho aí acontecendo que envolve muito a infância do Simon. A gente vai compreendendo mais esse personagem. Nisso eu achei o livro muito melhor, tá? Eu acho que dá um background maior do Simon, eu acho que a gente tem essa visão dele no passado, essa visão dele de criança, os traumas que ele passou e por que ele tomou algumas decisões. Assim também a gente tem esses mesmos sentimentos assim da Daphne mais explícitos no livro do que na série. Bom, gente, é um livro favoritado, tá? 5 estrelas. Eu amei a escrita da Julia Quinn. Foi uma autora de romances de época que me surpreendeu, tá? Porque vocês sabem que eu não sou muito fã assim, de romance de época, com exceções dos autores clássicos. Então, é uma autora contemporânea, então eu acho que eu vou com certeza continuar essa série Bridgertons aí. Eu acabei assistindo também todas as temporadas disponíveis na Netflix e me interessei bastante por esse universo. Eu acho divertidíssimo o jeito que a Julia Quinn, ela conduz a narrativa, ela mantém sim algumas críticas sociais bem importantes, mas a gente se envolve com os personagens, a gente compra essa dor, essa luta, essa briga, esse conflito interno deles. Então, é um romance aí de época que me conquistou. E eu acho que se você não gosta de romance de época ou tem um receio de ler romance de época, eu acho que vale a pena você abrir uma exceção para Bridgertons e dar uma chance, pelo menos pro primeiro livro, para ver se você se conecta com essa história, com esses personagens e com essa dinâmica que a Julia Quinn consegue criar com tanta maestria nos livros. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.